Neste momento, o deputado Castelo Branco tem a Esta palavra. semana se comemora em todo o Brasil, como data comemorativa, o Dia do Soldado. Os eventos começaram agora no dia 19 e vão culminar no dia 25 de agosto, data natalícia do grande marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Um brasileiro ilustre, um patriota como não se conhece outro na história do Brasil. Talvez nós pudéssemos elencar os 10 maiores patriotas do Brasil e, com certeza, Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias, estaria entre os 3. Nós vamos fazer uma apresentação aqui rápida para que o brasileiro conheça essa história maravilhosa. Duque de Caxias nasceu a 25 de agosto de 1803, era uma terça-feira, no Porto da Estrela, fazenda de São Paulo, Taquari, no Rio de Janeiro. E veio a falecer no dia 7 de maio de 1880, uma quarta-feira, às 20h30, quase completando seus 77 anos. Ele sentou praça com 15 anos e foi declarado cadete com 5 anos, o que na época podia. Ele fez seus estudos no então convento São Joaquim, atual Colégio Pedro II, próximo ao quartel-general do Campo de Santana, onde atualmente é o quartel-general do Comando Militar do Leste, e que ele, na sua biografia, diz ter visto ser construído. Ele se matricula na Academia Real Militar em 1818, na época podia, com 15 anos. Em 10 de novembro de 1822, é designado como tenente para a Guarda de Honra Imperial. E uma curiosidade histórica é que ele recebeu a bandeira do Império das mãos do próprio Dom Pedro I. E algum tempo depois, ele vai ser o primeiro oficial do Exército, isso já como major, a receber nos braços o então bebê Dom Pedro II. Caxias vai se notabilizando por uma carreira brilhante. No dia 3 de junho de 1823, ele tem o seu batismo de fogo como tenente, pacificando movimentos portugueses que eram contra a independência do Brasil. Um deles, marcante, foi comandado pelo general Madeira de Mello na Bahia. Foi um combate bastante sangrento, com muitas baixas de ambos os lados. Ocorreram na época mais de 100 movimentos contra a independência do Brasil, sendo que o da Bahia foi um dos mais marcantes. E no retorno ele recebe o título que mais ele prezou em toda a sua vida, apesar dos inúmeros que recebeu, que foi o chamado Veterano da Independência. Em 1825 a 1828, são 4 longos anos que ele vai para a campanha da Cisplatina, no Uruguai, na época já promovido a capitão pelo imperador, por bravura, pela sua competência e por dedicação. Vocês lembram que a província Cisplatina pertencia ao Brasil, houve um movimento de independência fomentado pela Inglaterra, que queria o domínio da Foz do Prata, do Rio da Prata. Eles fomentaram uma guerrilha e uma revolução, e onde hoje o Uruguai acaba se independendo sob força da rainha da Inglaterra, que maldosamente conspirou para a independência do Uruguai. E lá estava então o capitão Luiz Alves de Lima e Silva, comandando aquele destacamento com bravura. Os ingleses deram muito mais canhão, muito mais poder de fogo para os argentinos que estavam apoiando a independência, e os argentinos acreditavam que fossem tomar o Uruguai. No final caíram do cavalo, porque o Uruguai acabou andando pelas próprias pernas e se independeu. Ele volta promovido a major e veio a se casar em 1833 com a senhorita Ana Luísa de Loreto Carneiro Viana, filha de uma família nobre, na época com 16 anos, o que era permitido. Detalhe dessa passagem, deputado, é que a família dela era contra, porque julgava ele de um nível inferior, e não queriam que ela se casasse com ele, por preconceitos da época, mas o casamento acaba se consumando. Bom, e aí nós vamos chegar no momento marcante da carreira dele, quando ele vai para o Maranhão, já promovido a tenente-coronel, promovido por competência administrativa, espírito disciplinador e metódico. E ali ele recebe pela primeira vez o nome de o pacificador. Vocês imaginam nessa época ir ao Maranhão? Hoje já tem os seus percalços. E ele foi para o interior do Maranhão, uma região que se chama Caxias. E nesse local ele age brilhantemente em defesa do Brasil. Por quê? Este movimento era violento, composto por assassinos e financiado por tropas holandesas e francesas que queriam a independência do Maranhão. A atividade dele foi tão rica
tão bem sucedida que ele, na volta, é designado comandante das operações especiais e é promovido a presidente da província, como se hoje fosse o título de governador. Ele passa a ser o governador do Maranhão. Pacifica, resolve o problema, recebe o título de Barão de Caxias, algum tempo depois, em homenagem ao seu brilhantismo nessa operação, e é designado para servir no gabinete da corte como assessor do imperador. Em 1841 é promovido a brigadeiro e eleito por unanimidade para deputado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito bem. Em março de 1842, investido do cargo de comandante das armas da corte, ele combate o levante da província de São Paulo. São Paulo já vinha se destacando por um liberalismo, tinha um partido chamado PL, Partido Liberal, que cria uma revolta importante, onde hoje é a região de Sorocaba. De novo, foi uma batalha dura, difícil, e ele consegue pacificá-la, vindo a ser, então, o vice-presidente da província de São Paulo. E, concomitantemente, estoura a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, de 1835 a 1845. Bom, e eclode outra revolta, comandante Conde Lopes. Você veja quantas, no espaço de menos de 20 anos. A da província de Minas Gerais, uma revolta dura, na esteira do que havia acontecido em São Paulo. E ele, novamente, como comandante do Exército Pacificador, consegue chegar a bom termo. Ele é promovido a general de campo, a marechal de campo, graduado com 39 anos, era o mais jovem da sua época, em 1842, e em outubro de 42 segue para o Rio Grande do Sul. Bom, Rio Grande do Sul foi o grande crux da carreira dele, uma revolução dura, que já durava 10 anos, sangrenta, difícil, que tinha também um viés de emancipação, e ele consegue a pacificação da Farroupilha. Poderia aqui ficar horas contando essa história, com seus atos de nobreza e de inteligência, mas basicamente era um grande administrador, uma grande técnica de negociação, um militar muito bom sob o ponto de vista técnico, de estrategista, e claro, um diplomata. E com tudo isso ele consegue, como comandante-em-chefe do Exército Operacional, se tornar o presidente da província do Rio Grande do Sul e pacificar aquele local. Muito bem. E aí ele lança um famoso manifesto cívico, que o tempo não permite ler, e chamado Combate de Santa Luzia. Pode ir? Ele consegue depois disso a cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul. Ele entra no Uruguai depois combatendo Oribe e Rosas, recebe o título de marquês, pode ir, vira ministro do Império, e aí eclode a Guerra do Paraguai. Novamente um episódio muito triste, duro, no qual ele fica 7 longos anos e vem a se tornar vitorioso nesta operação. Pode ir? Aqui, as várias passagens de gênio que ele teve, exército inglês, exército americano, exército francês, vem estudar a história de Caxias, porque ele teve passagens épicas, principalmente no que diz respeito à construção da estrada do Gran Chaco, que foi uma obra de engenharia muito acima do padrão da época, e o emprego de balões cativos, que foi o primeiro emprego de aviação que Caxias mandou vir 2 tenentes do exército americano, que tinham acabado de sair da Guerra da Secessão, o James e o Ezra Allen, para virem trazer essa nova tecnologia para o campo de batalha. Pode ir? Bom, estamos indo para o final da vida de Caxias, que o tempo não nos permite alongar muito, e o mais importante é o que nós vamos dizer agora. Pode ir? Caxias se destaca principalmente por deixar pronto a questão da pacificação religiosa, o início da libertação dos escravos, né, a transição de Dom Pedro II para a Princesa Isabel. Ele era um amigo pessoal do imperador, leal, monarquista, e eu acredito, como historiador, que se ele não tivesse falecido antes, a República não teria sido proclamada. Também era a lealdade e a capacidade de liderança que ele tinha frente à tropa. Ele é finalmente nomeado pela 3ª vez ministro da Guerra e presidente dos conselhos de ministros. Pode ir? Por fim, ele veio a falecer, deixou um grande legado, que é o Dia do Soldado. Até hoje, na Academia Militar, os cadetes recebem um espadim, que é a réplica do espadim de Caxias, mas ele só é oficializado patrono em 1962. Interessante. Embora seu espadim já desde 1931.
a gente pudesse resumir um pouco da vida de Caxias, seria isso aqui, ó. Casamento, habilidade logística, a Guerra do Paraguai, o monarquista leal e o seu sepultamento, que ele pediu para ser feito com requintes de simplicidade e humildade, muito diferente da maioria das pessoas da época. Já estou terminando, senhor presidente. Se a gente fosse comparar Caxias com Simão Bolívar, lá da Venezuela, com San Martín da Argentina, com O'Higgins do Chile, ou com Miguel Hidalgo do México, sem nenhuma ofensa a esses grandes líderes, Caxias realmente se destaca pelas seguintes características, né? Pode ir. Aqui é a nossa solenidade, pode passar, que foi realizada agora dia 19. Eu queria o último slide. Foi uma cerimônia bonita que foi realizada aqui, com a presença de mais de 700 militares que estiveram presentes nessa casa. Ah, então não tem. Mas quais são as 5 grandes virtudes de Caxias? Sua capacidade administrativa e logística, sua técnica e método militar, o seu sentimento de humildade, a sua habilidade em negociação, mas, acima de tudo, o seu espírito pacificador. Para terminar, Caxias merece ser lembrado porque ainda hoje, quando se estuda a sua vida, se percebe o quão atual ele é. Se ele estivesse vivo hoje, doutora Janaína Pascoal, nós teríamos um outro tratamento a várias questões. Extremamente habilidoso, extremamente técnico, extremamente competente. Ao estudar a biografia dele, a gente vê quanto ele faz falta e quanto as suas mensagens e os seus ensinamentos nos dizem respeito hoje em dia. Muito obrigado, viva o Exército de Caxias, viva o Brasil!